Como lidar com a escassez? A mentalidade de escassez é o sentimento e o pensamento como se tivesse o único pedaço de bolo no mundo e você vai ficar sem. Esse sentimento e esse pensamento acaba trazendo muitas implicações para a sua vida pessoal e para o seu trabalho. Primeiro ponto é você começar a lidar constantemente com inveja da vida do outro, do carro do outro, das viagens do outro, das redes sociais do outro. Um outro ponto também é você ficar ressentido do lado de cá porque o outro acabou conquistando primeiro do que você e aqui você fica lidando só com frustração, frustração e frustração. A mentalidade de escassez faz com que você retenha ao invés de você doar. É como se você tivesse pouco e único e aí você não pode passar isso para alguém, porque senão, afinal de contas, você vai ficar sem. Bom, eu quero pensar aqui em 4 dicas e passos poderosos para poder te tirar dessa mentalidade de escassez para com que você caminhe para a mentalidade da abundância. Um primeiro passo para você poder lidar com a mentalidade de escassez é você desenvolver pensamentos de apreciação. Caminha comigo, eu vou te passar um exercício aqui. Você vai, durante 5 minutos, lembrar de algo que você apreciou durante a sua semana. Pode ser um abraço do filho, pode ser uma mensagem que alguém te enviou, pode ser um pôr do sol que você viu. E esse exercício funciona assim. Durante 5 minutos, você vai contemplar isso que você lembrou. Se é um abraço de um filho, você vai ficar pensando ali nos grandes ganhos que você teve, como aquilo ali é positivo para você. Esse tipo de exercício te ajuda a pensar naquilo que você já tem, em todas as riquezas que você tem, em tudo aquilo que está na sua mão hoje. Sherry Scott colocou que abundância tem a ver com apreciação e não com acumulação. Muitas vezes as pessoas acham que abundância é acumular, acumular e acumular. Não tem nada a ver isso. Existe um verso que diz o seguinte: tudo que é bom, agradável, de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, é isso que tem que alimentar e está no seu pensamento. O que você vai alimentar na sua mente? Você vai alimentar a falta ou você vai fazer esses 5 minutos de exercício onde você concentra apreciando aquilo que você tem hoje? Esse é um exercício muito poderoso que vai te ajudar a lidar com essa mentalidade de escassez para poder passar para a mentalidade de abundância. Quanto mais você focar em apreciar o que você tem, você desenvolve ali mais possibilidades do que foca nas dificuldades. Conversando com uma pessoa, eu falei para ela colocar esse exercício em prática e foi muito poderoso para ela, porque num cenário de muita dificuldade, ela focou em possibilidades ao invés dessa dificuldade que ela estava enfrentando. Apreciar faz você abrir o caminho para possibilidades e não dificuldades. Um segundo passo para você poder sair da sua mentalidade de escassez e ir para a mentalidade de abundância é doe ao invés de reter. Setembro de 1942, Viktor Frankl e sua mulher grávida foram levadas para os campos de concentração. Depois de um tempo, ao sair de lá com seus pais, esposa e família mortos, Viktor relata sobre as experiências vividas dentro daquele cenário. Um dos aspectos que ele coloca é que nós que passamos pelos campos de concentração percebemos que alguns homens visitavam alguns outros confortando e dividindo seu último pedaço de pão. Esses homens podiam ser poucos, mas eles deram a prova de que tudo pode ser tirado da vida de um homem, menos a última de suas liberdades, que é o que vai escolher fazer em cada circunstância. É interessante porque esses homens, passando por um cenário de escassez, ao invés de reter, decidiram doar.
E a própria história também de Viktor Frankl é interessantíssima porque, ao invés de se fechar, ele se doou para o mundo trazendo o que aquelas experiências podiam trazer de saúde, e saúde ao ponto de mudar a história de outras pessoas. É isso que eu quero falar com você. Doar, ao invés de reter, pode fazer com que você possa se abrir para o mundo de uma nova maneira. Ao invés de se fechar contando, às vezes, o pouco que tem, passe para frente, doe, e isso vai fazer com que cause uma mudança em você e nos outros. Doe seu tempo, doe suas habilidades, doe dinheiro, doe conhecimento. Quanto mais você fazer isso, mais você vai sair de um cenário de escassez e vai caminhar em maior abundância. Terceiro lugar, enfrente o seu medo de perder. Lembra que quando eu falei sobre doar? É interessante que muitas vezes quando você está numa mentalidade de escassez, doar para você soa como perda. Eu estou perdendo algo. Eu gosto muito de um verso de Eclesiastes que fala: lance o pão sobre as águas e depois de alguns dias você vai ver ele de volta. Reparta com 7 e até 8, porque você não sabe o mal que pode acontecer sobre a terra. A proposta ali é, ao invés de entender doar como perda, entenda doar como repartir. E quando você reparte, isso volta para você. Eu me lembro que várias situações eu doei tempo, doei conhecimento, doei sabedoria e não esperava pago de ninguém com relação ao que eu estava doando. E é interessante porque durante tanto tempo eu investi na vida de tantas pessoas e sem nenhum retorno financeiro por isso, hoje eu percebo recebendo investimento de outros na minha vida como se fosse uma retribuição pelo que eu fiz no passado. Sabe o que é importante? Você precisa ressignificar o perder pelo repartir. Isso vai trazer impacto na sua vida e isso vai fazer com que você possa tirar a sua mentalidade da escassez para a abundância. Quando você fizer isso, espere, não tenha pressa e alguns dias isso vai retornar para você. Não faça esperando que retorne, faça sem esperar, mas a questão é, o fato de repartir vai voltar para você de alguma maneira. Um quarto princípio importantíssimo é entenda o custo de oportunidade. Eduardo, o que você quer dizer com isso? Nem tudo que é falta significa escassez. Esses dias conversando com uma pessoa que tinha perdido alguns clientes, ela estava simplesmente focando na falta e nós começamos a pensar no custo de oportunidade. O que é isso? Um custo é o fato dela perder os clientes está gerando para ela mais tempo. O fato dela ter esse tempo, ela está conseguindo colocar projetos em prática que no passado ela não teria o tempo para inovar, mudar perspectiva e gerar novas possibilidades. Ela está tendo um custo disso, claro, mas é um custo de oportunidade. Se você interpretar falta e plantar falta, você vai ter falta. Mas se você entender possibilidades e plantar abundância, você vai ter abundância. Entenda então que você pode estar tendo agora um custo de oportunidade. Você pode ter perdido clientes, está com mais tempo livre, mas você tem aí a chance de colocar um projeto em prática, fazer uma inovação que é importante ser feita agora ou dar um passo que você não daria em outra situação ou em outra fase. O meu compromisso com você é ajudá-lo a eliminar os medos e destravar o potencial para mais autoconfiança, leveza, propósito, para alcançar mais resultado e prosperidade. Para isso, você precisa deixar essa mentalidade de escassez e caminhar numa mentalidade de abundância. Por isso, então, entenda que doar é melhor do que reter, alimente pensamentos de apreciação, entenda que não é perder, mas repartir, e entenda o custo de oportunidade. Caminha conosco para que você possa desenvolver a sua vida pessoal e a sua vida profissional. E eu espero você no próximo vídeo.